Boa tarde a todos. Meu nome é Oswaldo Júlio Visque Filho. Eu fui convidado pelo Núcleo Regional Noroeste para a segunda reunião de ciência do solo do Núcleo Noroeste para falar sobre a Política Nacional de Uso e Conservação do Solo Rural no Brasil. Gostaria de agradecer à organização do evento pelo convite e nós vamos falar um pouco sobre o projeto de lei que institui a Política Nacional do Uso e Conservação do Solo Rural no Brasil. Para que chegássemos a esse ponto, nós começamos lá atrás, em 2004, na Reunião Brasileira de Manejo e Conservação do Solo e da Água em Santa Maria, onde foi discutido o tema erosão e combate à erosão no Brasil. E lá nessa reunião brasileira, nós fizemos a proposta que se fizesse uma lei nacional para evitar esse mal que é a erosão. Depois, na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, que tinha interesse em fazer uma legislação de uso e conservação do solo no Estado, em 2011, nós estivemos lá fazendo uma apresentação. Na reunião sul-brasileira de Ciências do Solo em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 2014, também foi debatido esse tema, com a apresentação da Lei de São Paulo do Uso e Conservação do Solo, da Lei do Paraná e da proposta de lei do Rio Grande do Sul. Em Rio do Sul, Santa Catarina, na jornada acadêmica, em 2015, houve também um debate sobre o tema de legislação para o estado de Santa Catarina. A Reunião Brasileira de Manejo e Conservação do Solo e da Água em Foz do Iguaçu também trouxe esse tema em 2016, onde foi apresentado uma minuta de um projeto de lei nacional de uso e conservação do solo. E depois, com a Rede de Agronomia Nacional, o Francisco Lira e o Kleber Santos, de 2016 a 2018, nós debatemos esse tema e chegou-se à conclusão no Congresso Brasileiro de Agronomia realizado no Rio que deveria ter esse projeto de lei nacional. Aí o presidente Kleber Santos montou um grupo de trabalho dos solos da Confaiab, que nós produzimos essa minuta de projeto de lei nacional que denominou-se Política Nacional do Uso e Conservação do Solo Rural no Brasil. Esse projeto foi trabalhado durante 1 ano e meio em reuniões semanais por um grupo de engenheiros agrônomos de todas as partes do Brasil, representando todas as partes do Brasil. O Arnaldo do Paraná, o Eduardo da Confaiab de São Paulo, Eloy Panachuk, Fábio Regis Souza de Rondônia, Francisco de Assis do Ceará, Francisco Chagas da Silva da Confaiab Piauí, o Gilmar Germano da Alesp de Santa Catarina, Luiz César Cassol do Paraná, Oswaldo Visque da Defesa de São Paulo, Paulo Baqueiro da Bahia, Pedro Freitas da Embrapa Solos, Rio de Janeiro, e Pedro Selva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, por que fazer uma política nacional do uso e conservação do solo rural? O solo é patrimônio da humanidade. Ele é nacional pela Lei do Paraná e da humanidade pela Lei de São Paulo. Desempenha múltiplas funções, seja econômico, seja social, seja ambiental. É no solo que nós armazenamos a água, é no solo que nós produzimos os alimentos, as fibras e energia. E como que nós fizemos essa minuta de proposta da lei? Nós dividimos em capítulos, são o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e 4. 1 é das disposições gerais, o 2 é dos instrumentos, do capítulo 3, do poder público, todas as ações do poder público, seja federal, estadual ou municipal, estão nesse capítulo. E o capítulo 4 das disposições finais e transitórias. Capítulo 1,
divididos em seções. As disposições preliminares na seção 1, definições, seção 2, seção 3, objetivos, seção 4, fundamentos, seção 5, diretrizes gerais e seção 6, obrigações. Das disposições preliminares, o solo é patrimônio nacional e da humanidade, dotado de funções de caráter econômico, social e ambiental. E, por consequência, cabe aos responsáveis pelo seu uso ações de conservação e utilização racional. As ações ou omissões contrárias às disposições dessa lei são consideradas danosas ao patrimônio e interesse do Brasil. O uso e manejo do solo rural deverá ser executado mediante planejamento baseado no conceito de capacidade de uso ou aptidão das terras, sendo exigida a aplicação de práticas conservacionistas validadas por instituições oficiais de pesquisa. Não é qualquer pesquisa que pode ser aplicada, tem que ser validada. O planejamento e execução do uso adequado do solo será feito independente das divisas ou limites de propriedade, e sempre a bacia hidrográfica, considerando-se a área dessas bacias para que se possa trabalhar em uso e conservação do solo. O solo, as definições, é só um resumo das definições, tem várias definições no projeto de lei. Solo rural, camada superficial da crosta terrestre, utilizável ou passível de utilização para atividades agro-silvo-pastoris e agroindustriais, caracterizando o seu uso independente de sua localização. Aí tem a degradação do solo, a conservação do solo rural e a agricultura conservacionista. Essa última definição, agricultura conservacionista é o tema do momento. Não é só plantio direto, os sistemas integrados. Tem que ser agricultura conservacionista que engloba todas essas práticas ou ações de conservação do solo e da água. Os objetivos da lei: assegurar a utilização do solo e da água com vistas ao desenvolvimento sustentável, prevenir e controlar os processos erosivos e outras formas de degradação e de poluição do solo, promover a gestão do uso múltiplo do solo e da água, desenvolver e estabelecer instrumentos de planejamento, gestão e fiscalização, assegurar o provimento de pagamentos por serviços ambientais. Ainda nos objetivos: promover a responsabilidade social com o uso e manejo e conservação do solo e da água, promover e incentivar a pesquisa agropecuária, a inovação, o desenvolvimento, a transferência e a implementação de programas e tecnologias, promover a conservação e a recuperação de bacias hidrográficas. Isso é importante para preservar o solo, preservar a água e preservar o meio ambiente. Realizar o planejamento integrado no âmbito de bacia hidrográfica. Nós entendemos que a área de ação de projetos de conservação do solo, de planos de conservação do solo e da água, seja na área da bacia hidrográfica. Ainda com objetivos de estimular a adoção de planos de manejo conservacionista, garantir a realização de levantamentos de solo e de suas interpretações em escalas adequadas para todo o território nacional, promover e assegurar a implementação de políticas e atividades voltadas para a educação em solos. A educação em solos é muito importante para que as futuras gerações pensem nesse importante recurso natural que ele era considerado infinito, mas hoje nós estamos vendo que não é tão infinito assim. Desenvolver programas de capacitação, promover ações de conscientização da sociedade sobre a importância da conservação do solo e da água. Quais são os fundamentos que foram adotados nessa minuta de projeto de lei? O solo e a água são patrimônios nacionais e bens públicos de interesse comum a todos os cidadãos. O solo constitui a base para a produção de alimento, fibras e energia. O solo e a água são, no que se refere ao manejo dos recursos naturais,
indissociáveis. Você não tem um ou outro, você tem sempre os dois, e essenciais para a produção de biodiversidade e do equilíbrio dos sistemas. O solo é essencial para a manutenção do equilíbrio do ciclo hidrológico e relevante reservatório de água. O solo agrícola é a maior caixa d'água que nós temos disponível e é de graça, não precisa construir barragem. Ele, por si só, já armazena uma grande quantidade, um grande volume de águas. Fundamentos: o solo e a água são recursos naturais vulneráveis e passíveis de degradação, por isso o projeto de lei. A gestão do solo deve ser descentralizada, tendo a bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento e utilização. A informação e o mapeamento dos solos em escalas adequadas constituem ferramentas indispensáveis para o planejamento e a formulação das técnicas e práticas conservacionistas a serem adotadas. Diretrizes gerais: o planejamento e a gestão do uso, manejo e conservação do solo rural, estabelecidos de acordo com a capacidade de uso das terras ou aptidão agrícola. Adequação do planejamento e da gestão do uso do solo rural às diversidades físicas, climáticas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais em consonância com as diversas regiões do país. O planejamento e a gestão do uso, manejo e conservação do solo articulados em sintonia com as demais políticas públicas e legislações concorrentes. O planejamento e a gestão do uso do solo rural articulados com o planejamento e a gestão dos recursos hídricos e do meio ambiente. Diretrizes gerais: a integração do planejamento da gestão do uso, manejo e conservação do solo tem como base os planos de bacias hidrográficas. A promoção e o apoio às transferências e difusão de conhecimentos e tecnologias voltadas para o uso sustentável do solo e da água. O apoio à pesquisa para o aperfeiçoamento de sistemas de uso, manejo e conservação do solo e da água. Quais são as obrigações? As obrigações de quem usa o solo rural, seja pessoa física ou jurídica. Ela tem as obrigações de zelar pelo aproveitamento adequado e pelo uso, manejo e conservação do solo e da água em todas as suas formas, controlar a erosão do solo em todas as suas formas, sustar o uso de práticas que favoreçam os processos de desertificação, não permitir o assoreamento dos cursos d'água ou bacias de acumulação, zelar e preservar taludes, estradas, construções rurais, etc., em todas as suas formas. Não permitir a prática de queimadas, salvo as previstas em lei, as queimadas sanitárias. Obrigações: manter, recuperar ou melhorar os atributos físicos, químicos e biológicos do solo rural, que são atributos também indissociáveis. Adequar a locação de construção e manutenção de estradas, carreadores e caminhos aos princípios conservacionistas e validados por instituições de pesquisa. Adequar a locação, construção e manutenção de terraços, bacias de contenção, canais de irrigação, canais de drenagem e prados escoadouros aos princípios conservacionistas validados pela pesquisa oficial. Então, essa aqui é interessante, essa parte é interessante, apresentar um projeto conservacionista para cada propriedade agrícola ou pecuária, elaborado por engenheiro agrônomo credenciado como responsável técnico. Isso vai facilitar os planos conservacionistas, vai facilitar os programas especiais do governo federal, estadual e municipal. Isso também vai facilitar a fiscalização para ver se isso está funcionando de maneira eficiente. Aqui tem o credenciamento, será feito pelo MAPA, e propriedades acima de 4 módulos fiscais. Os planos previstos serão elaborados por profissionais da iniciativa privada. Para as propriedades agrícolas abaixo de 4 módulos fiscais, os planos serão previstos e deverão ser elaborados às expensas do poder público.
Capítulo 2, dos instrumentos. Você tem que ter os instrumentos para que seja implantado essa política nacional e para que seja também avaliado se está dando certo ou não e as formas que são previstas para que ocorra um sucesso total nessa política nacional de uso, manejo e conservação do solo rural. Então, os instrumentos são 11, os planos de uso, manejo, recuperação e conservação do solo rural, a nível federal, estadual ou distrital e municipal, a pesquisa agropecuária, a defesa agropecuária, assistência técnica e extensão rural, o crédito rural e seguro agrícola, o ensino e a capacitação técnica, o pagamento por serviços ambientais, a informação de solos e ocorrências de degradação, os distritos de conservação do solo e da água, a fiscalização do uso e conservação do solo rural, o fundo de uso, manejo e conservação do solo e da água, os programas de conservação do solo e da água, a criação do índice de qualidade do uso do solo rural. Quanto aos planos de uso, manejo, recuperação e conservação do solo rural, eles são planos diretores de médio a longo prazo que visam fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Conservação do Solo Rural. Eles deverão ter um conteúdo mínimo, que é a caracterização e diagnóstico da situação atual do solo e da água em áreas de solo rural. Eles terão como limites de sua atuação, esses diagnósticos, limites relativos à capacidade de uso ou aptidão agrícola das terras, o planejamento do solo e manejo integrado ao nível de bacia hidrográfica, pois entendemos que esse é a área ideal para se trabalhar. A pesquisa agropecuária, a defesa agropecuária, assistência técnica e extensão rural. A defesa agropecuária ela é nova no processo. Nós temos a legislação de São Paulo, que cuida de fiscalização do uso do solo, e a defesa do Paraná também, que atua na fiscalização do uso e conservação do solo. Outros estados não é a defesa que faz esse tipo de coisa. E nós entendemos que a defesa é o elo que faltava entre a extensão e a pesquisa. É o elo que vai indicar se a pesquisa está sendo feita e bem feita, se ela está sendo levada para o produtor rural através da extensão rural, se for levada de forma bem feita ou não. Aí entra a defesa, que vai ser o fiel da balança. O crédito rural e o seguro rural. Essa é uma legislação específica, mas tem que estar prevista na Política Nacional de Uso e Conservação do Solo, porque pode ser uma exigência para que se disponibilize o crédito rural, que ele tenha os projetos ou os planos de conservação do solo e da água. O ensino e da capacitação técnica, os conceitos e conhecimentos em ciência do solo deverão estar presentes nos diversos níveis de hierarquia escolar e mesmo na educação continuada. O poder público, através de seus órgãos educacionais, capacitará professores e orientadores didáticos na formação e competências e habilidades em uso, manejo e conservação do solo e da água. Deverá ser estimulada a oferta de cursos de atualização em agricultura conservacionista para profissionais de nível superior e técnico. O Brasil tem que andar paralelamente no sentido de acompanhar o restante do mundo. E a agricultura conservacionista está sendo proposto para o mundo todo, porque ela preserva o solo e ajuda a preservar o nosso planeta com as mudanças climáticas, que os efeitos serão minimizados pela agricultura conservacionista. Tá? Pagamentos por serviços ambientais. Também legislação específica de 2021.
foi promulgada agora, esse ano. O poder público quer programas de pagamento de serviços ambientais para incentivo à aplicação de práticas conservacionistas em propriedades rurais que visem melhorar a qualidade do solo rural e da água. Esses pagamentos por serviços ambientais prevê muito a parte ambiental das APPs e não prevê muita coisa para a área agrícola. Então, nós pretendemos que isso também seja aplicado na área agrícola. A informação de solos e ocorrência de degradação. Isso é uma exigência da FAO, que foi determinada no Simpósio Global de Erosão do Solo, que ocorreu na FAO em Roma, em 2019, do qual nós participamos. Teve mais representantes do Brasil que apresentaram seus projetos nesse simpósio. Então, o que a FAO quer que tenhamos o endereço das erosões. O que significa isso? Sistema de informação de solos de ocorrência de degradação, com o objetivo de disponibilizar a informação necessária para subsídio à implementação da Política Nacional do Uso e Conservação do Solo. As informações sobre a ocorrência de erosão serão depositadas em bancos de dados georreferenciados. Aqui, o georreferenciamento é o endereço das erosões. Esse banco de dados foi proposto que seria hospedado no Sistema Nacional de Informação de Solos e no Pronasolos, que é gerenciado pela Embrapa Solos, localizada no Rio de Janeiro. O Sistema Nacional de Informações de Solos também prevê, outra exigência da FAO, que as técnicas e práticas conservacionistas devem ser validadas pela pesquisa, porque não é vir e fazer coisas da cabeça do agricultor, da cabeça da pessoa que não tenha sido pesquisado e validado que aquilo dá certo. Então, propõe-se também que seja hospedado um banco de dados de práticas conservacionistas lá no Sistema Nacional de Informações de Solo. Essa é uma novidade. Os distritos de conservação do solo e da água. Propõe-se que seja feito. Esse aqui é um exemplo do estado de São Paulo. Nós temos 21 comitês de bacia hidrográficas estadual e 3 comitês de bacias interestaduais no estado de São Paulo. Aqui eu dei um exemplo de como seriam os distritos localizados no estado de São Paulo. Isso foi feito para o Brasil inteiro. Então, a gente prevê que já existe uma divisão feita pelos comitês de bacias hidrográficas. Então, esses distritos seguiriam essa divisão já instituída, que são os comitês de bacias hidrográficas. Os distritos de conservação do solo e da água são áreas delimitadas topograficamente, coincidindo com as bacias hidrográficas, cuja gestão tem a função de gerir os programas de conservação do solo e da água no Brasil. Então, nós temos no Brasil 210 comitês de bacias constituídos e mais 10 comitês interestaduais. Então, não quer dizer que vai ficar nesses 210, vão passar de 300. Então, é uma área plenamente passível de ser avaliada, monitorada e trabalhada. Então, esses distritos nos Estados Unidos, eles são por municípios. Então, se fosse adotar o mesmo sistema aqui no Brasil, nós teríamos 5.570 distritos. Aí fica uma situação meio complicada para você gerenciar tudo isso. Então, gente, para que evitemos esse tipo de situação, uma erosão, e que depois de consertada ela fica desse jeito, mas se gasta muita grana para se fazer isso. Então, nós temos que ter fiscalização para ver se as pessoas estão cumprindo
as obrigações dela de quem usa o solo rural. Então, a fiscalização, as competências para as atividades de fiscalização previstas nessa lei são complementares e suplementares entre os entes federados. A atividade de fiscalização será definida por acordo convênio entre o MAPA e a Secretaria Superintendentes Estaduais ou Distrital de Agricultura. A fiscalização somente poderá ser realizada por servidor público efetivo e concursado de nível superior e com formação profissional adequada e devidamente registrada em seu conselho profissional. A fiscalização. As disposições constantes nessa lei se tornarão de cumprimento obrigatório no 5º ano da data da sua promulgação. Por quê? Porque tem que ter um tempo para avisar o pessoal que foi promulgada uma lei, tem que ter tempo para falar quais são as obrigações deles, o que o Estado está disponibilizando para que ele siga essa lei perfeitamente. E se ele não seguir, tem as penalidades. E quais sejam? Advertência, se ele assinar um termo de compromisso de elaboração de projeto técnico de conservação do solo e aplicar ou implantar esse projeto. Se ele não fizer isso, vira multa de 1.000 a 5.000 reais por hectare, em função do dano causado ao solo agrícola, aos que causarem erosão do solo em todas as suas formas, provocarem desertificação, provocarem assoreamento ou contaminação de cursos d'água ou bacias de acumulação, degradarem os atributos físicos, químicos e biológicos do solo rural, construírem ou deixarem de fazer manutenção às estradas, caminhos e carreadores de forma inadequada, facilite o processo de erosão. Construírem ou deixarem de fazer manutenção de canais de irrigação, barragens, terraços ou prados escoadores e de forma inadequada facilitem o processo de erosão. Impedir ou dificultar a ação dos agentes fiscais. A fiscalização do uso do solo, ainda continuando com as penalidades, a autorização para que o poder público realize serviços mínimos para consertar aquele problema, debitando-se os valores do proprietário. E o último, que é o mais pesado, é a expropriação pelo Estado de parte ou toda a propriedade para fins de benefício público. Dando sequência, temos que ter um fundo de uso, manejo e conservação do solo para que seja disponibilizados recursos para pesquisa, para a extensão rural e para a fiscalização. Então, esse fundo será composto por... Ele deve ser montado no Distrito Federal, nos estados ou nos municípios, quem for aplicar a legislação. E os programas de conservação do solo e da água, esses são aqueles velhos programas de microbacias que estão sendo ativados novamente, porque são bons programas, são bons projetos. Então, cabe ao governo federal criar o Programa Nacional de Conservação do Solo Rural e da Água. Qual é o prazo? 180 dias após a promulgação desta lei. Criação do índice de qualidade do uso do solo. Esse índice foi proposto para que pudéssemos avaliar como está sendo feito a exploração ou o cultivo do solo rural no Brasil. O MAPA orientará e apoiará a criação de um índice de qualidade do uso do solo rural. O índice será construído para grandes grupos de cultura, exemplo, pastagem, cana, cultura de ciclo anual, frutíferas, cultivos florestais e café, levando-se em consideração alguns atributos que seriam o meio físico, a biomassa, a fertilidade, práticas conservacionistas aplicadas e o manejo das culturas. O índice servirá como um sistema permanente de avaliação e monitoramento do uso do solo, fornecendo orientações para as políticas governamentais na busca de uma agricultura sustentável. O pessoal que importa produtos do Brasil, produtos agrícolas especificamente, estão falando que nós não temos sustentabilidade na nossa produção.
Esse índice e essa legislação vai provar que nós temos sustentabilidade, sim. Nós produzimos uma agricultura conservacionista. Tudo isso monitorado e avaliado por esse índice, que é uma novidade, porque é o índice de uso do solo. E quanto à pesquisa, a material validado, não tem argumento. Capítulo 3, do poder público. As competências do poder público, da ação do poder público. Nesse capítulo, o mais importante aqui é que as ações coercitivas ou a fiscalização as multas serão aplicadas somente 5 anos após a aprovação dos planos de uso, porque eu já falei que temos que levar que existe uma legislação para o produtor, fazer uma educação ambiental, que isso é importante para ele e é importante para o país, para que possamos vender nossos produtos lá fora com um selo de qualidade. Isso seria uma certificação dos nossos produtos. O que me pediram para apresentar, eu acho que está bem resumido aqui, e qualquer dúvida a gente pode esclarecer. Obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado.